vamos falar do controle de áreas específicas. E antes do término dessa fase inicial, todos estaremos aptos a aplicar o uso do nível alfa em algumas questões práticas. A solução do problema se obtém se promovermos uma mudança dentro de nós mesmos, ou então se encontramos a maneira de alterar as condições exteriores que constituem a situação problemática, ou que seja o problema, né? Podemos realizar este processo de forma mais determinada, né? Com mais sucesso, fazendo uso dos níveis interiores. No início, vamos nos exercitar com problemas simples relacionados com o controle do sono e da vigília. E além dos benefícios que esse treinamento vai trazer para todos, passamos a também estabelecer contato com o nosso mundo interior e vamos assim nos familiarizando com as novas regiões da consciência. Vamos aprender também a controlar a dor até um certo grau, aplicando uma técnica chamada controle da dor de cabeça. As várias técnicas da fase inicial nos traz uma mensagem que, além de sua utilidade prática, elas nos dão a certeza de que podemos aprender a controlar muitas das nossas funções. Então vejamos, o nível alfa é a linguagem do cérebro. Nossos problemas se agrupam em duas categorias. A primeira delas são os problemas com a gente mesmo. A segunda categoria são os problemas com pessoas e objetos exteriores, tudo aquilo que está fora de nós. A maioria dos problemas são sempre complexos e tem os seus pés em ambas as categorias. Então temos que observar bastante isso também. E ainda podemos afirmar que as atitudes e ideias que temos sobre nós mesmos, nossos subjetivos, e aprendemos a tratá-los diretamente através do uso do nível alfa, o uso adequado do nível alfa. E também a aplicar técnicas para alterar o nosso mundo subjetivo. Então, simplificando as explicações sobre o condicionamento subjetivo, digo que aprendemos a linguagem do cérebro. Podemos também reestruturar nossos mundos interiores, começando por uma análise detalhada do problema, e em seguida aplicamos os conhecimentos adquiridos, o que nós vamos aprender para recondicionar tudo isso. A primeira fase é nos preparar para a programação mais profunda. A princípio, aprendemos a nos relaxar para essa programação mais profunda. E em seguida, tomamos contato conosco, nós mesmos, através das técnicas para chegarmos às respostas. Também podemos aprender a criar atitudes, sensações e condições positivas que vão dissolver muitas dificuldades subjetivas. Então, por exemplo, falamos da programação e os problemas. E isso chama a atenção, os problemas existentes fora de nós, tais como os relacionamentos com as pessoas, o plano de vida, o profissional, as oportunidades, os projetos que fazemos para a nossa vida. E a princípio temos que decidir qual o curso que devem tomar as nossas ações, para que o resultado seja bom, tenha sucesso e seja objetivo. Então logo criamos dentro de nós as atitudes necessárias para pôr em andamento essa solução. Isso nos leva ao conceito-chave desse método de controle mental, que é o conceito de programação ou reprogramação.
O ponto fundamental para que tenhamos sucesso, né, de uma programação é apoiado em suas qualidades positivas. Então, para isso, aprendemos a substituir a palavra problema por projeto. Então, vamos esquecer problema e vamos colocar no lugar projeto, de modo que a programação tenha lugar desde o início com uma sintonia de positividade. Assim conseguimos criar hábitos positivos, respostas interiores que sejam adequadas e padrões de conduta, também como atitudes mentais positivas e outras estruturas que compõem o nosso estilo de vida. Nossos hábitos de pensar, nossas formas de falar, vão criar as forças que também criam nosso modo de vida, como as matrizes interiorizadas que devem ser reavaliadas. Por exemplo, a programação para o automelhoramento. A fase chamada de automelhoramento geral, pode-se dizer assim, enfoca especialmente a formação de hábitos saudáveis e a reestruturação de certos padrões que nós temos. O processo de reestruturação nada mais é do que nos desfazermos de hábitos indesejáveis, como esses hábitos cotidianos, como fumar, comer demais ou qualquer outra coisa que a gente tenha no nosso dia a dia. Para a solução desses problemas, vamos introduzir métodos específicos baseados na aplicação de novas programações que são apresentadas ao cérebro neste nível alfa. Podemos criar experiências benéficas, ter impressões positivas, reformular várias atitudes que nos criam dificuldades, assim modificando nosso mundo exterior através dessa intensa atividade interior. Não se trata de criar fantasias nem contos de fadas, e sim de influir diretamente em nossos padrões de conduta, que a razão pela qual a programação chega ao sucesso, e é simples. O cérebro não distingue uma experiência real de outra interna, completamente criada pela imaginação. Ele não tem como distinguir isso, né? Então, trabalhamos dessa forma. E falando sobre a programação de hábitos, esta fase do método nos traz um grande número de métodos e técnicas específicas no sentido de criar hábitos para propósitos determinados. Lembrando mais uma vez os elementos básicos para o êxito dessas programações, que é o primeiro consiste em confiar no resultado do sucesso, né, da nossa programação, e não devemos programar nada no vazio. Devemos assumir um posicionamento positivo, o qual tornará viável o nosso intuito. Não devemos ter uma atitude de indiferença, pois essa daria à nossa programação ou reprogramação uma demonstração de desinteresse, como se o que estamos fazendo não fosse importante. A crença é o elemento que vai canalizar para um mesmo plano a imaginação e a experiência. Então, assim se estabelece uma relação que indica que quanto mais firme é a nossa crença, mais forte influenciaremos os nossos objetivos. E vamos falar sobre as atitudes complementares para a programação além da crença, que existe um elemento importante, que é o desejo. Se refletirmos um pouco, vamos entender rapidamente que é impossível esperarmos que o nosso cérebro se ative sem a interferência e total concordância do desejo. O primeiro e mais exagerado dos desejos do ser humano é a autoconservação. E isso
é sempre uma programação forte. Vamos falar também sobre as atitudes complementares para reprogramação ou programação. Além da crença, existe um elemento importante que é o desejo. Sob uma influência deste tipo, um complexo sistema se mantém vivo e receptivo. Se pudermos estimular as condições ou os efeitos que esta força cria, então estaremos ligados à nossa programação por um forte laço emocional. A emoção forte constitui a própria força da programação. O elemento seguinte é a expectativa. Este elemento imprime ao programa o caráter da materialização tal qual foi criado, foi concebido. A expectativa complementa a crença, indo mais além, pois é inquestionável. E a crença tem caráter pessoal, ao passo que a expectativa mostra complemento objetivo de uma situação verdadeira. Então poderíamos comparar a expectativa com a relação de causa e efeito. Por exemplo, o fato de acender uma lâmpada, a gente não tem a menor dúvida de que ao acionar o interruptor, a luz vai se acender. A iluminação é uma consequência lógica, é uma expectativa nossa. E este último elemento completa as 3 qualidades básicas que formam um ponto de partida para uma programação efetiva. A programação ou reprogramação mental é a cura total da sua vida. A segunda etapa deste curso, nós iremos falar especialmente os hábitos, projetos e planos que desejamos incorporar à nossa vida com o intuito de reestruturá-la segundo a nossa preferência. E a prática contínua da projeção nos leva à terceira etapa do curso, que é a projeção. E o que significa a projeção? Nessa fase, vamos começar por desenvolver a imaginação. Nós representamos várias cenas, não deve se limitar simplesmente a imaginar, né? Devemos nos projetar realmente ao ponto ou lugar onde acontece essa ação, e a sequência de acontecimentos que visualizamos não deve de maneira nenhuma ter o caráter de cena passiva ou de uma película que a gente está simplesmente assistindo. Devemos sentir, palpar, perceber, cheirar, identificar e pôr em função todos os sentidos que nos fazem participar ativamente de toda a situação real, tudo aquilo que está sendo vivido ali. Então vamos começar esses exercícios trabalhando com a memória e usando cenas familiares. Passamos a perceber e sentir como se a cena acontecesse naquele momento, de modo que nosso cérebro se altere em seu ritmo e permaneça ativo. E as sensações que captamos nessas cenas, que nos são comuns, nem sempre podem ser classificadas como pré-concebidas, pois algumas vezes nos surpreendem pela sua espontaneidade e seu realismo. Pode acontecer que sejamos surpreendidos ao ver as coisas sob um ponto de vista diferente. E isso revela a nossa visão interior, inclusive em situações que nos são familiares. O que quer dizer? Recriamos as experiências, ou melhor, vivemos e experimentamos em nossos níveis mentais interiores. Projeção na matéria, e nesse momento nós vamos necessitar de no mínimo 3 tipos diferentes de metais para sentir a diferença entre eles. Os ideais seriam o ferro, aço, alumínio, chumbo. No princípio, vamos segurá-los na palma da mão, sentindo os metais um por vez. Depois de ter sentido, estar em identificação com cada um, é através do relaxamento que vamos passar mais adiante,
onde aconteceria a projeção dentro do material, dentro do metal. Nesse momento, devemos fazer o exercício pessoalmente. Se considerarem viável, providenciem os metais para tentarmos, se não dá pessoalmente, mas da melhor forma possível. Continuando nessa etapa, nos projetamos dentro da matéria para investigar o que sentimos. A experiência tem início ao examinarmos certos metais formados por moléculas e átomos e nos vemos entrando nos mesmos como se fosse possível fazê-lo fisicamente. E em seguida reunimos as impressões de cada experiência e a comparamos entre si, guardando as sensações que tivemos nos diferentes metais. Isso permite ver o mundo dos metais como nunca nos havia sido apresentado antes. As referências que somamos nos dão uma bagagem de impressões que, arquivadas, poderão ser usadas em futuras projeções. Após essas primeiras experiências, faremos uma projeção no mundo da vida vegetal e da vida animal. Iniciamos uma espécie de visita guiada através de diferentes partes da célula viva e dos diversos sistemas biológicos em pleno funcionamento. Passamos a obter informações numa situação mais dinâmica. Estas impressões nos mostram as diferenças e as atividades internas dos organismos vivos. E, finalmente, nos vemos participando do processo de uma interpretação dos símbolos de nossa própria mente, estruturação de nosso mundo interior. E nessa fase do treinamento, vamos partir para a estruturação do nosso mundo interior, criando mentalmente um lugar onde possamos trabalhar. E este local é criado de acordo com as nossas próprias preferências e gostos, e deve conter neste local tudo que possamos necessitar em qualquer evento e deve ser carregado, provido do que possamos necessitar em qualquer eventualidade que nos apresente durante a formação do nosso mundo interior. E essas atividades criativas constituem o treinamento da próxima etapa. Observem as imagens e projetem-se para dentro do corpo humano. Anotem todas as sensações, tudo que sentirem com essa projeção. E na próxima aula iremos falar a respeito da imaginação. O que a imaginação pode fazer. Então, por hoje é só. Agradeço a sua companhia e até a próxima aula. Amor e luz sempre.